do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão recebendo mais esta lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para gravar a terceira aula desse trimestre, onde estamos falando a respeito do tema Os Valores do Reino de Deus. Desta feita, nós vamos estar estudando a partir desta pré-aula a respeito do tema Jesus, o discípulo e a lei. Nós agradecemos a vida do nosso evangelista Rudinei, que nos pediu então para estar gravando essa pré-aula aqui para a nossa igreja Assembleia de Deus Canoas Norte. Bom, a lição que nós vamos trazer a partir desse momento tem como tema Jesus, o discípulo e a lei. Nós precisamos fazer algumas leituras para que possamos introduzir então essa lição. Na revista da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, o texto-áureo desta lição vai dizer desta forma: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5 e versículo de número 20. A nossa verdade prática, ela vai nos dizer que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Nós vamos abordar, através dessa lição, um pouquinho a respeito do que foi a lei mosaica, do que foi a lei do Antigo Testamento e do que é a justiça do reino e como ambos se manifestam tanto na vida do povo de Israel como na vida dos crentes da Igreja de Jesus. Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no texto de Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 ao 20, que diz desta forma: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo isso seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Um texto retirado do Sermão da Montanha, aquele que é o objeto do estudo desta lição, deste trimestre, e nós vamos perceber nas palavras de Jesus que há uma diferença entre a lei judaica e aqueles que agora servem ao Senhor através da fé. Jesus vai dizer para os seus discípulos no versículo 20, que também é o texto áureo da nossa lição: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo com isso? Que era necessário que eles vivessem uma vida prática da palavra de Deus, diferentemente dos líderes judeus que tão somente ensinavam os mandamentos, mas que não colocavam em prática nas suas vidas. Então Jesus vai dizer: a vossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Vocês precisam sim conhecer os mandamentos, conhecer a lei, mas acima do conhecimento, vocês precisam ter uma vida prática da palavra de Deus. O nosso comentário da lição, na sua introdução, vai dizer para nós que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Nós também vamos destacar através dessa lição que há uma diferença entre a lei da lei e o Espírito. E também vamos tratar a respeito da justiça do reino de Deus. Nós vamos perceber no texto da introdução que o nosso Senhor, Ele não destruiu a lei e nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Nós temos uma linha de raciocínio para poder trabalhar esta lição, e desta linha de raciocínio nós precisamos partir do princípio de que Jesus, Ele não veio ao mundo com o objetivo de destruir e de acabar com a lei que havia sido dada por Moisés, mas sim, Jesus veio com o objetivo de cumprir esta lei, de cumprir todos os 613 preceitos e mandamentos da lei, e com isso introduzir na humanidade a justiça do reino de Deus, o alvo do nosso estudo.
Nós vamos dividir essa lição em 3 tópicos, e no primeiro tópico nós vamos tratar a respeito de Jesus cumpriu toda a lei. Pois o comentário da revista, nós vamos ler algumas partes para poder ir introduzindo a lição. No subtópico de número 1 vai dizer desta forma: Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. No final desse primeiro subtópico, o texto vai dizer que nós aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Ora, esse texto está nos trazendo aqui que Jesus teve uma preocupação em utilizar-se da lei judaica, daquilo que já havia sido deixado, tanto por Moisés quanto pelos profetas, o que foi deixado nos escritos. Jesus ele vai se preocupar em utilizar esta lei, utilizar esse ensinamento que era a base de fé do povo de Israel, para que através dessa lei ele pudesse revelar a sua vontade, pudesse revelar a justiça do reino de Deus. Jesus, ele nos ensina através disso aqui, que nós não podemos desvalorizar aquilo que nós temos aprendido com a geração que se passou. Nós claramente entendemos aqui em Cristo que nós precisamos utilizar de tudo aquilo que nós aprendemos para que a glória de Deus seja manifesta em nossas vidas e nós possamos manifestar essa justiça do reino de Deus, ou que nós vamos tratar como a lei do Espírito. Então Jesus ele se preocupa em utilizar aquilo que ele já conhecia da lei para revelar a vontade de Deus o Pai. No segundo subtópico dessa lição, nós vamos ver que Jesus não veio destruir a lei. O texto aqui está nos dizendo que, para muitos opositores, Jesus era um agitador revolucionário, destruidor da tradição recebida. No final desse segundo subtópico, os evangelhos deixaram claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Nós vamos entender, dentro da nação de Israel, que o povo judeu, os mestres do povo judeu, tanto os escribas quanto fariseus e saduceus, ao longo do tempo, vão começar a introduzir alguns costumes que vão começar a invalidar a lei de Deus. Nós vemos isso claramente nos ensinos do Novo Testamento, principalmente nos evangelhos de Jesus. Nós vamos ver a crítica de Jesus aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, aos mestres de Israel, pela questão deles introduzirem costumes humanos, costumes que eles mesmos haviam criado, e através desses costumes, eles foram com o tempo invalidando a lei de Deus, a vontade de Deus para com a nação de Israel. Então Jesus, ele parte do princípio daquilo que ele já tem, validando e trazendo de volta para Israel o verdadeiro valor da lei. E qual era o verdadeiro valor da lei? A lei, ela não foi dada por Deus tão somente por dar. Deus tinha um propósito quando no Monte Sinai ele entrega o decálogo para Moisés, ele entrega os 10 mandamentos, e ali Moisés introduz então os preceitos da lei para o povo. Havia um propósito. O propósito da lei era apontar para um Salvador. O propósito da lei era mostrar para o homem que o homem era incapaz de por si só alcançar a salvação. Então, a partir do momento que o povo de Israel recebe a lei, eles também recebem o entendimento que em suas próprias obras, em seus próprios esforços, eles não conseguiriam obter a salvação, a redenção de suas vidas. Então a lei apontava para um Salvador. Por isso que a lei precisava ser cumprida, a lei precisava ser observada. Os costumes que começaram a ser aderidos no meio da lei acabaram deturpando o verdadeiro sentido, levando com que o povo de Israel entendesse a lei como tão somente um sistema de regras que acabou por si levando o povo a um legalismo, a um extremismo religioso. É por isso que os escribas e fariseus não creem em Jesus, por isso que eles atacam veementemente a Cristo, porque eles entendem que Jesus
ele em suma estava de fato cumprindo com o verdadeiro mandamento, as verdadeiras leis de Deus. Então Jesus, primeiramente, ele vai validar a lei, Jesus vai utilizar a lei para trazer o ensinamento do reino de Deus aos seus discípulos e ao povo de Israel. No terceiro subtópico da primeira parte da lição, nós vamos ver que Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Nós vamos ver isso no terceiro subtópico, onde diz: assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão: foi dito aos antigos, eu porém vos digo, está em Mateus capítulo 5, do verso 21 e 22. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Ou seja, quando Jesus no Sermão do Monte, ele dizia: não é assim que vos diz a lei, eu porém vos digo. Jesus não está conflitando ou atacando a lei. O que Jesus está dizendo é: vocês entendem desta maneira a lei, mas eu estou trazendo o verdadeiro sentido desta lei. Vocês aprenderam desta forma pelos líderes de Israel, mas eu vos trago o verdadeiro sentido, eu vos trago o que de fato essas leis nos ensinam. Então Jesus, ele vai completar a lei. Jesus, ele vai trazer sentido para a lei ao povo de Israel. Nós vamos aprender então em toda essa primeira parte da lição, nesse primeiro tópico da lição, que Jesus não veio destruir a lei, Jesus não veio para simplesmente acabar com a lei, Jesus veio para validar a lei, cumprir com toda a lei e assim introduzir através dos preceitos que já outrora eram dados a justiça de Deus, a justiça do reino aos seus discípulos que depois propagariam o seu evangelho. Então, para nós seguirmos esta linha de raciocínio, a primeira parte da lição, o primeiro tópico, Jesus está cumprindo a lei e através da lei trazendo aos seus discípulos o verdadeiro sentido do reino de Deus. O segundo tópico da nossa lição, nós vamos tratar a respeito da temática a letra da lei, a verdade do Espírito. Aqui nós vamos diferenciar um pouco o que era a letra da lei e o que era a verdade do Espírito, ou também chamado por Paulo em Romanos capítulo 8, de lei do Espírito, ou também de lei da liberdade. Nós vamos ver no segundo tópico, no primeiro subtópico, a seguinte expressão: a função da lei era mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. A lei então serve como um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Como eu já tenho dito, nessa segunda parte nós vamos entender que a lei tinha sim um sentido, um objetivo para que Deus havesse dado ao povo. Então Deus entrega esta lei e através desta lei o homem vai ter o pleno conhecimento do seu pecado. Nós vamos ver nos ensinamentos paulinos, quando Paulo nos ensina e nos diz que o pleno conhecimento do pecado, ele só veio após nós termos o entendimento da lei, porque aonde a lei nos diz não adulterarás, nós temos o pleno conhecimento do adultério e então nós passamos a entender o pecado. Então o objetivo da lei era mostrar para o homem o pecado, mostrar para o homem que ele era pecador. Nós vamos ver nesse primeiro subtópico que Jesus, ele veio para trazer sentido àquilo que os povos de Israel, os mestres de Israel, acabaram tornando como tão somente uma norma de prática exterior de vida. Isso conduz o povo a um legalismo religioso tão grande que os escribas e fariseus colocavam sobre o povo um fardo tão pesado que o povo de Israel não conseguia seguir. Eles colocavam sobre o povo de Israel um fardo tão grande de um legalismo religioso que de forma alguma eles conseguiam viver. E eles mesmos, os mestres da lei, não viviam. É por isso que por várias vezes nos ensinos do Evangelho
nós vamos ver as multidões dizendo: quem é este que ensina com tanta autoridade? E qual é a autoridade que vem da parte de Cristo? Nós vamos compreender que a autoridade que Jesus tinha tão somente era porque aquilo que Jesus ensina, ele também vive. Aquilo que Jesus instrui os seus discípulos, ele também coloca em prática na sua vida. E isto o diferencia dos demais líderes de Israel. Nós vamos ver então que esta lei que outrora foi dada com o objetivo de apontar a Cristo, revelar o pecado sobre o homem e mostrar a incapacidade humana de se salvar, esta lei se torna com o tempo tão somente uma prática de legalismo religioso, uma prática de normas de vida, sem vida, sem vigor, sem espiritualidade alguma. No segundo subtópico, nós vamos ver a perspectiva teológica da lei. Nós vamos perceber aqui que no segundo subtópico que a lei era dividida de pelo menos 3 formas. Haviam as leis morais, que basicamente era o decálogo, os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai. Existiam as leis cerimoniais, que são aquele conjunto de leis que ensinava o povo como eles deveriam adorar a Deus, como deveriam ser os rituais, como deveriam ser os sacrifícios, como eles deveriam tratar a adoração a Deus no tabernáculo, no templo, aonde eles viessem servir ao Senhor. E nós vemos um terceiro conjunto de leis, que eram as leis judiciais. Estas tinham o objetivo de trazer a eles os deveres e obrigações cíveis. Eram todas as leis que tratavam de revelar a cidadania do povo hebreu. Então, haviam essas 3 divisões da lei, e essas 3 divisões unidas em 613 preceitos e mandamentos, traziam ao homem então a regra de como eles deveriam viver, como eles deveriam manter a sua vida diante de Deus. Nós vamos ver no terceiro subtópico a respeito da lei e a verdade do Espírito. Agora, nós já vamos diferenciar a lei que foi dada por Deus com esse objetivo de apontar a Cristo e revelar a ineficácia do homem para a salvação. E nós vamos entender agora a verdade do Espírito. No texto, nós vamos ver as expressões: e isto mostra que o novo concerto, ou a justiça do reino, a lei do Espírito, ela revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Então, aquilo que outrora trazia para o homem morte, trazia para o homem um peso de condenação, trazia para o homem apenas o apontamento do pecado, nós vamos ver agora que Jesus vem e traz sentido a esta lei através da pregação do Evangelho, e agora o homem, ele já não mais tem essas leis sendo observadas pela questão de gravar as leis, mas nós vemos agora os discípulos sendo em seu coração introduzido esta lei do Espírito, essa justiça do reino de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos então compreender que a distinção entre a lei de Israel e a distinção da justiça do reino, da lei do Espírito, é que a lei do povo de Israel conduzia a uma religiosidade exterior. Eles viviam tão somente uma aparência de mudança. A lei trabalhava de fora para dentro. Já a justiça do reino, ela opera de forma diferente, porque o Espírito introduz as palavras de Deus em nosso coração e a atuação é de dentro para fora. Então, aquilo que a lei proporcionava como uma aparência religiosa, agora a justiça do reino vem e proporciona ao homem de fato uma conversão, uma transformação do caráter, uma transformação de mente, uma transformação de vida, conduzindo-os de fato a viverem aqui na terra ainda o reino de Deus. Nós vamos ver no quarto subtópico o propósito da lei para os discípulos de Cristo. Nós vamos ver no texto relatado desta forma: portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito ele implanta no interior do crente
o verdadeiro sentido da lei. É o nosso Senhor Jesus Cristo que vai implantar pelo Espírito em nossas vidas a verdadeira lei do reino de Deus, a justiça do reino, que é a lei do Espírito. Então, até aqui, nós já aprendemos no tópico de número 1, que Jesus não veio destruir a lei, mas sim cumprir, validar e trazer o real sentido da lei. No segundo tópico, nós aprendemos que a lei, quando dada por Deus, tão somente mostrava para o homem a sua ineficácia em ser salvo, mostrava para o homem o peso do pecado e apontava para um Senhor que viria e de fato traria a vontade perfeita de Deus para a humanidade. Então, a lei e o Espírito estão sendo aqui trabalhados. No terceiro tópico, para nós introduzirmos a conclusão desta pré-aula, nós vamos tratar a respeito da justiça do reino de Deus propriamente dita. No primeiro subtópico do terceiro tópico, vai dizer desta forma: em Mateus 5, 18 e 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. O que nós vamos aprender nessa primeira parte da lição, esse primeiro subtópico do terceiro tópico desta lição, é que Jesus ele compararia o homem grande no reino de Deus e pequeno no reino de Deus, conforme a sua vivência no Evangelho. Nós vemos claramente que a vontade de Deus sempre foi que o seu povo não somente conhecesse, que o seu povo não somente tivesse um entendimento externo dos mandamentos, mas que eles de fato vivessem essa vontade de Deus. Então, nós vamos perceber aqui que Jesus considera grande no reino dos céus aquele que conhece a vontade de Deus e coloca em prática, não somente ensinando, mas vivendo esta vontade de Deus. No segundo subtópico, nós tratamos sobre a justiça do reino de Deus. No final desse subtópico, nós vamos ler essas palavras. Jesus ensina os seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Ou seja, a partir deste momento, nós não mais dependemos de sacrifícios de animais, não mais dependemos de obras da lei para podermos tentar encontrar em Deus o perdão dos nossos pecados. Aquilo que a lei não conseguiu, agora através do sacrifício de Cristo, nós adquirimos essa salvação, nós adquirimos essa vida eterna. Então, nós vamos entender aqui que enquanto a lei trabalhava de forma externa, na imagem, no externo dos judeus, nós vamos ver que a lei do Espírito trabalha no interior dos crentes, no interior de todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Essa é a diferença da lei e da justiça do reino, que é a proposta da nossa lição de número 3 para a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Essa é uma pré-aula onde estamos tão somente nos dando uma linha de raciocínio para poder introduzir esta lição e trazer um melhor aproveitamento para os alunos. A conclusão desta lição vai nos dizer que o nosso Senhor, Ele deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos através dessa lição trazer aos nossos alunos é que eles precisam ter uma vida fervorosa no Espírito, uma vida de prática da Palavra de Deus, uma vida de fato transformada pelo poder do Evangelho, uma vida de fato regenerada pelo Espírito Santo. A proposta da nossa lição de número 3 é mostrar para os nossos alunos que aquilo que a lei no povo de Israel foi ineficaz para salvar, agora pela justiça do reino, pelos preceitos trazidos por Cristo, principalmente através do Sermão do Monte, o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas, Ele coloca nas nossas vidas as virtudes do seu fruto, e com isso nós somos verdadeiramente homens e mulheres de Deus, o povo de Deus de fato. Meus irmãos, encerrando esta lição,
eu trago como um conselho: ensine através dessa lição os seus alunos a viverem uma vida de leitura das Escrituras e também de oração, uma vida de prática da Palavra de Deus, para que de fato eles possam fazer a diferença em meio a um mundo de contaminação e corrupção geral. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos que até aqui participaram desta lição e que Deus os abençoe em nome de Jesus.